Deus. Bom dia na paz do Senhor, igreja. Amém. Espero que todos estejam bem. Diz para quem está do seu lado aí que bom que você veio nessa manhã. Que bom que você está aqui. Nessa manhã nem frio nem calor. Mas glória a Deus porque nós estamos na presença do nosso Deus. Amém? Podemos nos alegrar, podemos ficar felizes, né, com tudo que Ele tem feito por nós. E eu me alegrei muito ali com a vida da nossa irmã Érica, né, por estar aqui nessa manhã, por poder declarar a bondade de Deus sobre as nossas vidas, não é? Tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Tem tudo a ver com Ele. E com Ele eu sei para onde ir. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos fazer uma reflexão aqui, o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Salmo. O livro de Salmo não é para aqueles que não prepararam a palavra, não, irmãos, né? Não sei o que eu vou ler Salmo, não. A palavra de Deus tem muito para nos ensinar. E o livro de Salmo é um livro onde está cheio das declarações sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Amém? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, número 92, é onde nós estaremos lendo nessa manhã. E você pode glorificar ao Senhor enquanto isso, amém? Salmo de número 92 é onde nós estaremos meditando um pouquinho aqui nessa manhã. Quem pode dar glória a Deus? Amém. Vamos fazer nossa declaração antes de nós lermos aí a palavra, amém? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, não deixa aberta aí, né? Segura aí, marcado, e vamos declarar dizendo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro o meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sentimos o teu amor neste lugar, nós sentimos o teu cuidado, nós sentimos a tua graça derramada sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. E nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos continuar ouvindo a tua voz, falar ao nosso coração. A tua palavra não precisa de mim, a tua palavra não precisa de nós é que precisamos dela, Senhor, porque ela é vida, é como espada de dois gumes, Senhor. Então, no nome de Jesus, aqui estão os nossos corações diante de ti, Senhor, ansiando pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Quem achou Salmo 92 diz: achei. Agora todo mundo acha, né? Porque está ali, né? Vamos ler aqui Salmo 92. Na verdade, eu não vou usar, né, para explanar todos os versículos do Salmo 92. Não. Eu vou usar apenas alguns versículos. Porém, essa manhã, quando eu relia esse salmo, a alegria do Senhor vinha sobre o meu coração. E eu queria novamente ler, né? Mas ler junto com vocês, amém? Para não ficar diferente, vou ler aqui junto com vocês, amém? Diz assim a palavra do Senhor: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, amém? Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos.
Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. E o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, tua palavra é bela, tua palavra é linda. Eu vou usar apenas o verso 12. A gente leu todo um salmo, mas eu vou usar apenas o verso 12. E eu agradeço ao Senhor porque nessa manhã essa palavra entrou no meu coração. No verso 12 e 13 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Gente, os nossos dias são dias tão delicados, né? E a gente percebe isso às vezes, não é sempre. Porque a correria dos dias nos impede tantas coisas, né? Com a pressa, com um trabalho extenso, com tantas coisas que nós temos que fazer e cuidar. Às vezes nós não reparamos, né? Em tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas coisas que o Senhor tem preparado. Mas esse salmo diz que de manhã, né, eu posso anunciar as obras do Senhor, e à noite a sua fidelidade, a sua benignidade. E sempre, por conta da pressa, da correria, nós não reparamos nos lírios dos campos, nas flores, nas ervas, nas árvores. De todas as coisas que nós achamos belos, né, belo aqui na nossa igreja, nós entramos, nós reparamos na iluminação, no altar, nas pessoas, nas cadeiras, talvez no ar-condicionado, né, na aparelhagem, na recepção. A última coisa que você vai prestar atenção nessa igreja são nas poucas plantinhas que nós temos do lado de fora da igreja. Aí alguém vai falar: nossa, mas tem plantinha do lado de fora da igreja? Tem gente que nem reparou, né? E às vezes alguém vai dizer, né, mas para que essas plantinhas, né? Porque alguém ama muito plantinhas aqui, né? E acha que é importante ter plantinhas na frente da igreja porque acham bonitas, né? Porque gostam. Tem gente que tem o dom de cuidar de plantinhas, não é verdade? Então, quem cuida ali é a Elaine, a Silvana, o Irã, a pastora Nessi, que tem aí o dom, né, dessas plantinhas. Todas as plantinhas que chegam na minha mão, elas morrem. Não sei porquê, né? Eu até tento, dou água, tudo, mas as bichinhas morrem. E outro dia eu fiquei com uma dó, porque eu tinha uma... Eu sou tão cuidadosa que eu não sei nem o nome da planta. Eu sei que eu ganhei, achei ele, adoro flores, né?
amo receber flores. Mas, e aí ela, né, fiz tudo lá que nem a Elaine falou, mas ainda assim ela morreu, ela não gostou de mim. E aí eu dei para a Elaine, falei, Elaine, cuida dela, vê se ela sobrevive, né? E aí a Elaine levou para a casa dela. Mas a correria não nos deixa, né? As ocupações, nós chegamos aqui tão correndo, né? E de repente nós não reparamos. Nós tínhamos 2 plantas ali que eu não sei o nome. Qual é o nome daquela planta, pastor? Você que comprou elas? Não sabe também, né? São 2 grandes que a gente tinha ali, elas morreram. Só tem uma, né? Tem mais 2 do lado de fora. E a gente nem repara. Alguém vai dizer, nossa, tinha 2, uma morreu, né? Não repara, a correria é muito grande. Mas elas são importantes. E o que nós vemos, né? Que por conta dessa correria nós não reparamos nas plantas, nas flores, nos campos. Estamos sempre correndo atrás de coisas que nos fazem felizes. Talvez a planta traga felicidade a alguém, né? Mas não a todos. Então, ela é algo que fica ali no cantinho e a gente passa e não repara, não sabe quantas árvores tem aí nessa avenida. Mas eu achei interessante com essa reflexão, pensando nas árvores, né? Que em muitos lugares na palavra de Deus, Deus traz uma comparação das nossas vidas com árvores. E é interessante porque quando Deus criou as árvores, quando Deus criou, né, as plantas, as árvores, as ervas, Ele viu que aquilo era bom. Ele viu que aquilo ia trazer um benefício. No entanto, que são, né, coisas, né, que nós temos até hoje, porque é importante para a vida humana. Então Deus viu que era bom. E também eu percebo na palavra de Deus que em determinadas falas do próprio Deus ou do próprio Jesus, trazendo a comparação das nossas vidas com determinadas coisas, mas sempre quando ele fala de coisas boas, ele vai falar de alguma coisa boa. E sempre que é ruim, como por exemplo o injusto, né, o iníquo, ele vai trazer comparação com coisas que são ruins, sempre trazendo o lúdico para um melhor entendimento. E geralmente a gente fala desse lúdico para crianças, para o infantil, mas durante toda a nossa vida isso é importante para trazer representações daquilo que é importante para o nosso ensino. Então, Deus e Jesus, eles usam essa didática dentro da palavra de Deus. E é importante, por isso que está aqui. E é por isso que nessa manhã nós podemos compartilhar acerca de determinadas comparações para trazer sobre as nossas vidas características que vão fazer bem para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. O fruto de uma árvore nada mais é do que a consequência de um dedicado trabalho, assim como as boas obras dos nascidos de novo. Eu escrevi esses versos há muitos anos atrás, e eu estava relendo ele e senti desejo de novamente falar sobre este versículo. O fruto de uma árvore nada mais é do que a consequência de um dedicado trabalho. Então nós precisamos pensar que se Deus traz a comparação de uma árvore a um filho seu, a um justo, é porque Ele vê que nós somos pessoas, assim como Ele vê as árvores, como potenciais, a fim de oferecer algo, a fim de dar algo, a fim de ser algo, a fim de proporcionar algum benefício a si mesmo e a outras pessoas. E nessa manhã a gente tem um tema para essa mensagem, que é
Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. É importante, né, Andy? Não tem como não lembrar. A letra de uma música, né, que diz que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. E tem um senhorzinho que marcou presença na internet dizendo que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? Então guarda aí no seu coração. E eu vou ler de novo essa frase que diz: o fruto de uma árvore nada mais é do que a consequência de um dedicado trabalho. Então eu vou dizer para você que tudo quanto florescer na sua vida, tudo quanto brotar na sua vida, é fruto de um dedicado trabalho. E esse trabalho quem tem feito é o jardineiro Jesus Cristo. Ele tem trabalhado incessantemente, porque Jesus não sou eu, Jesus não é eu. Jesus não é uma pessoa totalmente sem noção, que pega ali uma plantinha, leva para sua casa e diz: eu vou cuidar. Então, a planta na minha casa, ou ela morre de tanta água, ou ela morre sem água, né? Então, é por isso que eu só posso ter... Como é o nome da planta que eu não sei? Não, é... Que é, Valmir? Não é essa, não é essa. Acho que é a suculenta aí, que parece uns cactuzinhos, né? Ô, irmã Cleide, porque ela fica lá, a bichinha não come, não bebe, não precisa de nada, fica lá. Uma vez por semana, ela deve estar uns 2 meses sem água. Mas ela está lá ainda. Então, Jesus não é essa pessoa sem noção, que pega uma planta, uma árvore, né? E não sabe como cuidar, não sabe o que fazer, quantas vezes dar água, como adubar, como alimentar. Não, pelo contrário, ele é um jardineiro experiente. Toda a plantação, toda a vegetação que nós vemos foi criado por ele, quer seja pela palavra ou pelas suas próprias mãos. E quando ele se refere às nossas vidas, esse trabalho é manual. Então pense que Jesus está cuidando, adubando, podando a sua vida com as próprias mãos. E todo ou qualquer fruto que der na sua vida é consequência de um dedicado trabalho. Assim como as boas obras dos nascidos de novo, que tem que ser o nosso fruto, né? O fruto do nosso trabalho, o fruto desse novo nascimento. Todo crescimento tem início com pequenas sementes. Isso é importante porque Jesus, ele tem uma obra que ele tem poder para fazer tudo instantaneamente. Nós falamos isso sempre no nosso curso de batismo. Mas ele não faz. Quando ele quer fazer, ele faz, mas ele prefere não fazer. Ele faz isso de uma forma pausada, de uma forma no tempo dele, para que possamos ir aprendendo, crescendo e amadurecendo. Amém, igreja? Mas nessa manhã, meditando nesse versículo 12 e 13, diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, como Jesus, né, como Deus traz essa comparação às nossas vidas com árvores que são coisas boas, criadas por Ele, nessa manhã nós podemos meditar assim, que nós precisamos ser os justos da casa do Senhor. Nós precisamos tomar posse do lugar que Deus chamou para nós estarmos, para nós sermos. E nós precisamos ser os justos da casa do Senhor. E se nós procurarmos ser aquilo que Deus nos chamou para ser, nos dedicarmos em estar no lugar onde Deus nos chamou para estar, nós podemos nessa manhã ser plantados no lugar correto, onde o jardineiro nos plantou, e podemos ser cuidados por Ele. Por que Jesus traz, né? Por que Deus traz essa comparação? Porque, como eu disse anteriormente, há características que é interessante, né, para Deus que nós tenhamos. Porque não é o desejo do coração de Deus que nós sejamos infrutíferos,
que nós sejamos árvores secas, que nós sejamos pessoas que não traz benefícios nem a si nem a outras pessoas. Então, por exemplo, primeiro, ele traz essa comparação, o salmista traz a comparação, deixando registrado aqui na palavra de Deus as nossas vidas como a palmeira. E o justo florescerá como a palmeira. E por que ele traz essa árvore como um comparativo com as nossas vidas que estamos plantados na casa do Senhor? Porque a palmeira, ela tem determinadas características que nós precisamos ter, nós precisamos adquirir. A palmeira, ela é uma árvore que você vê em muitos lugares. Quem sabe aqui o que é uma palmeira? Põe a foto da palmeira aí, Bela, por favor, né? Bela Benjamin, não sei quem está lá, né? Essa aí é a palmeira, que linda, né? A palmeira, quando nós vamos para praia, né, para o litoral, a gente vê nas estradas, quando estamos chegando no litoral, né, assim no meio, fica aquela coisa mais linda. Às vezes nós vemos uma palmeira enfeitando a frente de um restaurante, às vezes nós vemos a palmeira enfeitando algum ambiente na rua, nós vemos palmeiras nas entradas dos shoppings, nós vemos palmeiras em muitos lugares, porque ela é uma árvore útil, não só para embelezar o lugar, mas porque nós vemos palmeiras em tantos lugares? Porque a palmeira, ela é uma árvore que ela tem fácil adaptação. Nós vemos a palmeira em muitos lugares, onde nós vamos, em muitos estados, em muitos ruas, na cidade, na área urbana, na área rural, nós podemos encontrar a palmeira. Inclusive no deserto. Por quê? Porque a palmeira, ela é uma árvore que ela tem fácil adaptabilidade. Então ela está ali em muitos locais. E nessa manhã, queridos, nós precisamos meditar nas nossas vidas. Porque às vezes nós não estamos sendo como a palmeira. A palavra de Deus, ela nos orienta, né? Ela diz que o justo, ela deve florescer como a palmeira. Mas nós não estamos dessa forma. Nós não estamos sendo adaptáveis da mesma forma que a palmeira. Nós queremos ser justos, mas nós não queremos ter ou não temos as características dessa palmeira, né, que a palavra de Deus traz comparação às nossas vidas, e nós estamos lá com dificuldade, né, de nos adaptarmos. Primeiro, eu queria lembrar aos irmãos que nós não somos daqui, que aqui não é o nosso lugar, aqui não é o lugar onde nós passaremos a eternidade. Nós estamos nessa terra de passagem. E se nós estamos nessa terra de passagem, por que é que nós estamos desesperados, né, numa correria desenfreada, às vezes com uma revolta, outra vez com uma conformidade muito grande? Mas não, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser adaptáveis, ou seja, nós devemos ser plantados e florescer, mesmo que o lugar não seja apropriado. Mesmo que nós estejamos dentro de dias que não são dias favoráveis. Mesmo que nós estejamos em meio a tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso mundo. Ontem, nós estivemos ali, né, em uma atividade da escola do Davi, e nós, no caminho, falamos com ele sobre algumas questões cristãs que nós não vemos na vida dos nossos jovens, porque tudo é normal, tudo é banal, né? Tá tudo muito normal, né? Isso é normal para a vida do jovem. E nós estávamos ali instruindo o Davi. Eu não tenho como ensinar o meu filho em casa. Ele precisa ir para uma escola. Nós precisamos trabalhar.
Nós precisamos colocar os nossos filhos em cursos, nós precisamos caminhar, nós precisamos andar, e vamos andar sempre no meio de pessoas que não têm a mesma fé, que não têm os mesmos pensamentos que nós, mas nós, sendo justos, nós precisamos estar como a palmeira, plantado, adaptado naquele lugar e sendo uma bênção aonde quer que nós formos. A palmeira, ela pode estar ali no meio de uma avenida, como eu disse, no litoral, que é muito quente, mas se você acha uma palmeira, com certeza, ela vai oferecer uma sombra para você. E nós precisamos ser assim. Então, nós não dependemos de nada, das coisas externas. Nós não dependemos, de como está o ambiente para ser uma bênção, para ser um cristão, para ser uma pessoa que fala da palavra de Deus, para ser uma pessoa que vive a palavra de Deus. Então a palmeira, onde você plantar ela, ali ela vai ficar, ali ela vai crescer, ali ela vai desenvolver, ali ela vai dar frutos. E é assim que Deus quer que nós sejamos. É assim a adaptação que Deus quer que nós tenhamos. Precisamos ter na nossa mente que nós não somos daqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser bênçãos. Nós precisamos oferecer o que nós podemos dar para outras pessoas, assim como a palmeira. Uma outra característica dessa árvore é que ela é uma árvore muito resistente. Eu não sei se vocês lembram, no ano, eu não lembro direito se foi ali em meados de 2005, quando houve ali o tsunami. Não sei se quem lembra aí dessa tragédia, do tsunami. Algumas jovens aí eram muito pequenos ainda. Mas houve o tsunami e dentre essas histórias que nós ouvimos de quase impossibilidade de sobrevivência, nós vimos ali que após aquele ocorrido ali, uma pessoa sobreviveu agarrada ao topo de uma palmeira, porque ela é uma árvore conhecida como uma árvore muito resistente. É uma árvore que pode ventar, pode vir tempestade, dificilmente você verá uma palmeira caindo. E é isso que acontece às vezes. Nós nos abalamos, nós sofremos determinadas situações, assim como a Érica, nessa manhã compartilhava, assim como essa semana turbulenta que nós tivemos. Então, às vezes, nós sofremos abalos, nós sofremos impactos, nós recebemos a fúria do vento, nós recebemos a fúria da vida. Às vezes, nós recebemos o impacto financeiro, o impacto de palavras, o impacto do descrédito de pessoas. Nós recebemos o impacto da ingratidão de vidas, da traição de pessoas, de amigos ou de parentes ou qualquer coisa que seja, porque nós somos seres humanos. Nós estamos aqui, mas a palmeira, você pode ventar, ela vai se encurvar, mas quando a tempestade passar, ela estará de pé. E se o salmista, se isso está registrado na palavra de Deus, e ela diz que o justo será como a palmeira, é porque Deus, Ele quer ver, o jardineiro, Ele quer ver você tendo a resistência que uma palmeira tem. Quando você pensa que vai cair, quando você pensa que ali vai ficar, quando você pensa que não vai dar certo, que você não vai chegar, que você não vai alcançar, ou quando até o próprio inimigo diz, olha, com isso aqui que eu preparei, com esse golpe, com essa cilada, de uma vez por todas, eu vou arrancar ela pela raiz. E o vento passa com a permissão de Deus, e lá estamos nós em pé. Sabe aquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Isso é real, irmãos. Isso é real na vida do justo. O choro, a dor, o sofrimento, ele dura uma noite, mas pela manhã lá está a palmeira de pé, dizendo, o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Aqui está.
glória a Deus. Eu deixei marcadinho aqui, esse tsunami na Indonésia foi uma jovem que passou 5 dias pendurada numa palmeira e sobreviveu. Assim temos que ser nós, como a palmeira, mas não só isso. Conselho para as nossas vidas nós precisamos ser resistentes como uma palmeira, porque você precisa sobreviver, passar por esse tsunami. Mas lembre-se que pessoas estarão agarradas a você. Você será o apoio de muitas pessoas. Pessoas também que pensam que não vão resistir. Quem pensa em sobreviver diante de um tsunami? Ninguém. Mas lá estava aquela jovem, agarrada àquela palmeira. E enfim, ela sobreviveu e hoje tem um testemunho de vida para contar. Assim como Deus quer que você faça. Assim como Deus quer que você seja. Que você seja resistente, que você seja resiliente. Nós acabamos de passar por outubro e geralmente em outubro, são feitas aí muitas campanhas por conta do Outubro Rosa, da conscientização e também, da prevenção do diagnóstico precoce, para o câncer de mama aí para as mulheres. Agora vem aí o Novembro Azul. E eu já vi assim muitos testemunhos. Nós temos alguns irmãos, algumas irmãs que infelizmente passaram por esse processo, mas que felizmente estão de pé como a palmeira, adaptados e resistentes. E glória a Deus por isso. Mas existe algo, tem alguns irmãos aqui que trabalham na saúde, como o irmão Walter, Edilene. Existe algumas frases de pessoas, que sobreviveram ou que passaram por esse processo do câncer e tem que passar ali pela a medicação tão conhecida, que é a quimioterapia, a radioterapia e outros tratamentos. E outro dia eu vi uma moça dizendo: olha, a quimioterapia, ela é algo que me traz muito mal-estar, deixa a pessoa muito debilitada, mas esse processo, ainda que seja doloroso, ainda que a quimioterapia me traga um mal-estar que eu nunca vivi na minha vida, esse remédio não é para a morte, ele é para a vida. Então, como é que algo, que traz dor, que traz mal-estar, ele pode trazer vida? Assim são os processos da nossa vida. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja, com uma aparência, de mal, com certeza Deus, aquele que tem a vida debaixo do controle de Deus, tenha certeza que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, seja resistente, seja resiliente, como a palmeira. Outro dia eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue e ela passou ali 12 anos naquele sofrimento, 12 anos passando ali por aquelas dificuldades. E a única coisa que ela precisava, porque ela já tinha feito tudo que ela podia, a única coisa que ela precisava era sobreviver. Então sobreviva, se mantenha vivo, se mantenha firme, para ao final você ver a vitória de Deus chegando na sua vida. Sobreviva, não desista, resista, seja resiliente. O Senhor vai te manter de pé, pode ter certeza. E se ao final de tudo ainda sobrar algumas feridas, fique tranquilo, porque o jardineiro, ele sabe cuidar de toda ou qualquer planta que passou aí pela tempestade. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Da palmeira, tudo se aproveita. Quando você vê a palmeira ali de pé, você tem os olhos que você pode tirar daquela planta, você tem as fibras, você tem as ceras que ela pode promover, ela tem os frutos, ela tem as flores, ela tem a sombra. Então, tudo se aproveita daquela planta. Então, nessa manhã, Deus quer ver o teu florescimento. A palmeira,
ela floresce numerosas vezes, o ano inteiro, diante de todas as situações. Geralmente você vai ver o florescimento de árvores quando? Na primavera. Mas a palmeira, ela é uma árvore diferenciada. Ela floresce em todo ou em qualquer período da sua vida. E nesse mesmo salmo, nós vimos o seguinte: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, pois Ele é a minha rocha. Então, para você que diz que o tempo já está acabando, que já passou da minha idade, que já passou do meu tempo, né? Que eu não sou mais jovem, ou que eu sou muito jovem, ou que eu não consigo porque eu perdi tal oportunidade, eu não casei porque eu passei da idade, ou qualquer coisa que você pense contrário acerca da sua vida. A palavra de Deus nos respalda, dizendo que na velhice darão ainda frutos. Quem imagina que um idoso, uma pessoa de idade, um ancião, ele tem alguma coisa para oferecer? Mas a palavra de Deus diz para você nessa manhã que em toda ou qualquer situação, como a palmeira, porque quem te plantou foi o jardineiro Jesus. Em toda ou qualquer situação, você é capaz de florescer. Então, nessa manhã, Jesus, ele te convida a florescer. Por que é que você não está dando frutos, flores, os óleos essenciais? Por que é que nós estamos no meio do caminho desistindo, parados? Meu Deus, será que não era para que nós estivéssemos muito mais longe do que o que nós já estamos hoje? Porque nós podemos falar como pessoas individuais, como seres individuais, como filhos individuais, mas também podemos falar no coletivo como igreja. Será que como igreja, como povo de Deus, como comunidade, como uma equipe ministerial, nós não poderíamos estar muito lá na frente? Nós não poderíamos estar muito longe, muito mais longe. Talvez nós poderíamos ter alcançado muito mais sonhos, ou ter vivido muito mais promessas da parte de Deus para as nossas vidas. E por que nós não estamos? Porque às vezes nós estamos olhando para o que está externamente nos envolvendo, né, nos impedindo. Mas nessa manhã Deus diz: vocês são capazes. Nós somos capazes de florescer, mesmo em meio ao diagnóstico contrário, a frases, a palavras, a consequências, as circunstâncias, nós podemos florescer. Quantos creem dessa maneira? E o jardineiro, ele traz uma outra comparação, que está no versículo 12 também. A palmeira é linda, né? Sim ou não? Vamos pôr no cedro do Líbano aí, como diz esse versículo. Olha o cedro do Líbano, gente. Não é mais lindo ainda? Só a Fátima teve coragem para a palmeira não ficar com ciúmes, né? Que é ruim, né? A gente dizer que um é bonito e o outro não, né? Mas olha o cedro do Líbano. Quem é capaz de plantar uma árvore que fica desse tamanho, com essa beleza? E Jesus, ele traz essa comparação de você, querido, de você, querida, da minha vida, da sua vida, para essa árvore tão linda. Ele diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá. Então, além, né, de Deus querer que você tenha as características de adaptabilidade, né, de florescer aí em meio, né, ao improvável. Além de Deus, né, de jardineiro, querer que você seja resistente, Ele quer que você cresça. Ele não quer que você seja uma plantinha para o resto da vida. Ele quer que você cresça tanto ou quanto, ou mais do que o cedro do Líbano.
uma árvore que dura anos e anos, que passa por gerações e gerações. Pessoas vão e vêm, e lá está o cedro do Líbano, firme, resistente e crescendo. E é assim que Deus quer que nós estejamos, sempre crescendo. Essa árvore é uma árvore nativa da Ásia Menor. Então, lá como nós vemos o seu próprio nome, né, o cedro do Líbano, nós vamos ver essa árvore citada na palavra de Deus muitas e muitas vezes. Nós encontramos Salomão fazendo um grande transporte através de navios, porque o templo foi construído através dessa árvore. Muitas coisas eram construídas, o Egito usou muito, né, essa madeira, o cedro do Líbano. E nessa manhã não é à toa que nós podemos meditar acerca dessa árvore tão linda, tão grande, e que o jardineiro quer que nós cresçamos como ela. É uma árvore muito, muito alta. Eu devo ter 1,62 m. Eu acho que o mais alto aqui da igreja é o Lu? Não. Hoje acho que é o Lu, né? Quanto que você mede, Lu? 1,96, gente. Palmas para Jesus, não, né? 1,96. Alguém tem mais do que 1,96? Hoje não, porque se o Brunão tivesse aqui, com certeza, né? Acho que o Brunão é mais alto que você, né, Lu? Sim, bem mais, né? 2 metros, e quando a gente vê alguém alto assim, né? Quantos metros você tem, Arnaldo? 1,80. E o Irã? Quanto? 1,20. Eu não sei se o Irã... Sabe que o Irã é mais baixo que eu? Eu tenho 1,62. Quem? Quem tem 1,75? O Irã, então, ele é mais alto que eu, olha, ó. 1,65, é. Um pouquinho mais alto que eu, né? Eu tenho 1,62. Um cedro do Líbano, ele tem 40 metros. Então, imagina, né? Quanto tem esse prédio aqui, pastor Valmir? 13 metros só. Então, você imagina o tamanho do cedro do Líbano, que pode crescer até 40 metros de altura. Não é uma árvore, é um edifício, né? Então, quando você quiser elogiar alguém, você fala, isso não é um homem, né? Olha, Valmir, é um cedro do Líbano, né? Ainda veio de verde para, né? É um cedro do Líbano. Porque ela realmente é linda, é grande, é alta, é formosa. E é assim que o jardineiro quer que nós sejamos, não é verdade? O cedro do Líbano, irmãos, é uma árvore muito interessante. Ela cresce, ela pode crescer até 40 metros. Mas ela é uma sementinha quando ela é plantada. E alguém planta ali o cedro do Líbano e espera, espera, espera. E ela não cresce. E alguém pode dizer, será que ela não vai desenvolver? Será que ela não terá crescimento? Por quê? Quando essa semente ela é plantada nos primeiros 3 anos da sua vida, as raízes do cedro do Líbano, ela cresce em 3 anos, 1,5 metro para baixo. Então ela cresce ao contrário. Ela demora 3 anos para crescer 1,5 metro. Você fala, 1,5 metro dá para ver. Mas não, ela cresce 1,5 metro para baixo. E em 3 anos ela cresceu 5 centímetros para cima. Então ela cresce mais ou menos 2 centímetros, né? 3 centímetros por ano. Então é uma árvore que demora muito para crescer, mas muito. E é por isso que, né, imagina quantas gerações demora para que ela alcance esses 40 metros. Então, nessa manhã,
Deus quer que nós, né, nessa comparação que o jardineiro faz de nós com o cedro do Líbano, é do interesse de Deus que nós tenhamos o crescimento, mas o crescimento correto, da maneira certa. E às vezes nós, com a nossa perspectiva, né, de tudo ser hoje, agora, ontem, né, nós não temos paciência de esperar, mas o jardineiro, ele nos plantou para que possamos ter o crescimento da maneira correta. O cedro do Líbano, ele tem um crescimento muito lento, mas um crescimento constante. Depois que ele crescer 1,5 m para baixo, ele vai começar a crescer os seus 2, 3 centímetros por ano, mas ele não vai mais parar de crescer. É um crescimento lento, mas é um crescimento resistente. É um crescimento que, se você pega ali a plantinha do cedro do Líbano e tentar arrancar, você vai se assustar com o que você vai encontrar, porque é isso que Deus, ele quer. Às vezes a gente tem muita pressa, a gente se converte, né? A gente aceita Jesus, a gente vai ver, eu quero logo, né? Eu quero chegar logo, eu quero crescer, eu quero ser. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus, ele está mais interessado no nosso crescimento como cristão, como pessoa, como servo de Deus, do que o que a gente tem para oferecer. Então, né, já diz a palavra que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então é isso que Deus quer. Então será que é isso que nós estamos buscando? Será que é isso que nós estamos trazendo para as nossas vidas? Hoje já estão escassos nos nossos dias seminário, né, teológico, estudo da palavra, escolas bíblicas dominicais, você não vai encontrar. É claro que não é que porque a igreja não tem, né, esse nome, existem muitos meios de estudar a palavra de Deus. Eu passei 5 anos da minha vida dentro de um seminário. Nem muitos jovens, muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade hoje, mas nós temos muitas outras facilidades. Eu tinha que ter marmita para levar, eu tinha que ter condução para ir, eu tinha que ter tempo disponível para estar ali no seminário. Hoje nós temos cursos bíblicos através da internet, seminários através da internet, mas nós vemos pessoas rasas em relação ao conhecimento na palavra de Deus. Como é que nós conseguimos entrelaçar, né, as nossas raízes na terra? Como é que nós podemos lançar as nossas raízes na terra? Não existe outra maneira a não ser através do crescimento na palavra de Deus. Através da oração. Nós somos uma geração de crentes rasos na oração. Nós somos uma geração de crentes rasos no jejum, na busca de Deus. Bater o cartão na igreja sempre que tem culto não significa crescimento. Mas nessa manhã Deus, ele nos traz essa reflexão, porque Ele quer que nós sejamos como o cedro do Líbano. Não importa, né, qual a velocidade que nós vamos crescendo, mas o importante é que nós tenhamos esse crescimento constante e com as nossas raízes lançadas ao solo. Onde nem o diabo, nem pessoas, nem ninguém tem facilidade de nos arrancar da presença de Deus. Hoje é muito difícil você trazer uma pessoa para ela ter o conhecimento da palavra de Deus. A velocidade, principalmente no nosso país, a velocidade da conversão, ela é muito lenta. Porque quantos anos nós estamos aí, né? Com essa quantidade de membros, a igreja tem um crescimento. Glória a Deus, por isso ela tem um crescimento. Mas é tão difícil obter esse crescimento, trazer as pessoas, mas é tão fácil que elas abram a porta e que elas vão embora. E será que é porque a igreja não oferece a estrutura necessária para o crescimento dela?
Ou será que ela não está deixando com que o jardineiro adube, corte? Olha, às vezes esse processo ele dói, mas ele é necessário para as nossas vidas, para que possamos crescer. Eu sinto falta de determinadas coisas. Eu sinto falta de, eu não sou uma pessoa muito nostálgica, mas eu lembro de determinadas coisas, de tradições que faziam bem para as nossas vidas. As pessoas não chegam na igreja e se curvam para orar ao Senhor. As pessoas, elas não leem a palavra como deveriam, ou têm a reverência como a palavra ela merece. Hoje as pessoas, elas entram e saem das igrejas. Elas se despedem pelo celular, elas agradecem pelo celular e elas vão embora. Ou para outro lugar, ou para outro, ou para o próprio mundo. Então são coisas que fazem parte aí do nosso crescimento e que nós precisamos ter isso na nossa vida. Um crescimento lento, não tem problema, mas um crescimento constante. A outra finalidade, a outra questão, a outra característica dessa árvore, do cedro do Líbano, são as suas raízes que buscam águas profundas. Ou seja, as raízes, elas buscam águas onde você menos imagina, porque nós estamos aqui como o povo de Deus, né? O cedro do Líbano, ele está lá. E ele está aguardando a chuva. Ele está aguardando, como as plantinhas lá em casa, aguardando alguém regar. Aguardando ter o tempo favorável para ela crescer. Mas o cedro do Líbano não. Pode não chover. Pode alguém não regar. Pode de repente alguém passar por ela e não se importar ou nem perceber que ela está ali, como às vezes acontece com você na igreja. Às vezes você não é notado, às vezes você não é uma pessoa popular, às vezes você é uma pessoa que entra e sai, são poucos os que te cumprimentam. Assim como o cedro do Líbano está ali. Mas o certo é nós não dependermos disso para crescer. Nós não dependemos de status. Nós não dependemos, de repente, o irmão não me cumprimentou, então eu não vou ter o crescimento necessário. Não está chovendo, não tem bênção, não está chegando a abundância que está chegando na vida do outro irmão, não está chegando na minha vida. O cedro do Líbano, ele é exatamente assim. Ele não se importa se de repente vai chover ou não vai chover, se a temperatura está boa ou se não está boa. Quando não há chuvas do lado externo, as suas raízes que crescem com mais rapidez do que a parte externa, ela busca água nos lençóis freáticos e não depende da chuva para crescer. Então a minha pergunta para nós nessa manhã é: aonde nós estamos buscando água para o nosso crescimento? Aonde nós estamos buscando a água necessária para que possamos desenvolver? O louvor hoje não foi bom. A palavra hoje não foi boa. A irmã da oferta falou coisa que não tem nada a ver. Mas eu não dependo das coisas externas para poder ter o crescimento necessário. Na verdade, o cedro do Líbano, ele vai com as suas raízes e procura água onde menos nós pensamos, onde nós não enxergamos. E é aí a nossa fonte. A nossa água, a nossa busca, a nossa sede, o segredo do nosso crescimento está em buscar a água no Senhor Jesus. É em Jesus, irmãos. Não é na falha dos nossos irmãos, não é na falha da igreja, não é na pessoa que não te ligou, não é na pessoa que não se importou, que não te viu, que passou e não te deu a paz do Senhor, não. A nossa busca tem que ser na fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. E é assim que nós vamos conseguir ter o crescimento necessário. Eu deixei de crescer por conta de fatores externos, por causa da falta de espiritualidade de alguns, porque a igreja é fria, porque a minha família não me apoia, porque o meu marido não me acompanha. Não, isso não tem que ser motivo para o seu crescimento não acontecer.
É para isso que as nossas raízes elas têm que crescer e alcançar essas águas em lugares que não são visíveis aos olhos humanos. A palavra de Deus diz: buscai e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então busca Ele, busca água na fonte, onde ninguém vê, mas ali você encontra água para que você tenha o crescimento necessário. E para finalizar, irmãos, o cedro do Líbano, ele é uma árvore que ele cresce, como você já ouviu, ele cresce com uma velocidade maior para baixo, né? Para a terra, para se aprofundar, para se manter. Porque como uma árvore dessa, ela se manteria de pé. Como um edifício tão alto, ele se manteria de pé, se ele não tivesse um bom, como é o nome daquilo que vai para baixo, alicerce? Se ele não tivesse um bom alicerce, ele cairia com facilidade. E essa árvore, ela não chegaria a 40 metros se ela não tivesse um bom firmamento. Então nós vimos que ela cresce, mas uma hora ela tem que parar de crescer para baixo, não é verdade? Não dá para plantar um cedro do Líbano, né, na frente da igreja e achar que ela será uma árvore pequenininha, não. Ela é uma árvore que ela vai crescer muito, ela tem um crescimento lento, mas ela vai crescer muito. E as raízes do cedro do Líbano, ela cresce tanto para baixo, que ela encontra água, né, nos lençóis freáticos e cresce, continua crescendo, e de repente ela encontra a rocha. E às vezes, irmãos, quando uma planta, né, uma raiz, ela encontra com a rocha, o mais normal é que ela pare de crescer, porque ela não tem para onde ir, não é verdade? Porque ela deu de cara ali com uma pedra que não pode ser transpassada, né? Então ela para de crescer. E é o que aconteceu com algumas pessoas que ouviam Jesus, e Jesus trazia palavras naquele dia para a multidão que ouvia junto com seus discípulos, palavras duras. E conforme Jesus ia falando, conforme aquelas pessoas se encontraram com Jesus, e Jesus tinha palavras duras dizendo que aquele que quer viver perderá a sua própria vida. Aquele que quer ter vida, né, pegue a sua cruz e me siga. Então Jesus, né, começou a falar e trazendo palavras de arrependimento, palavras de transformação, e aquelas pessoas deram de cara com a rocha, e é isso que a rocha faz. Ela confronta. E aquelas pessoas começaram a se levantar e começaram a ir embora. Começaram a abandonar aquele cenário, dizendo: não, eu não consigo ouvir essas palavras, isso daí não é para mim, eu não nasci para isso, eu não aguento isso, ele está errado. E aquelas pessoas foram embora. E quando Jesus olhou, e os poucos que ficaram, Jesus disse: olha, vocês também não vão embora? E aquelas pessoas, né, aqueles discípulos, Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ali estavam os cedros do Líbano, que quando encontra com a rocha, ele não desiste, ele não para de crescer. É só você pesquisar em botânica o cedro do Líbano. Ele deveria parar de crescer, mas ele continua crescendo, e as raízes dele, ela vai ultrapassando a rocha, e ela abraça a rocha totalmente. Então, ao invés, quando ela viu que ela não consegue ultrapassar, ela abraça e fica agarrada totalmente à rocha. E ela diz: vem me derrubar, né? Vem me derrubar. Quero ver derrubar o cedro do Líbano. Por quê? Porque além de ter um crescimento profundo, além de ter a vida através das águas que ela encontrou ali nos lençóis freáticos, ela está abraçada na rocha, e é por isso que ela continua crescendo, apesar de todas as coisas, apesar de todas as circunstâncias, apesar de não ter chuva, apesar do local não ser apropriado, lá está ela crescendo.
E é nisso, nessa manhã, que o jardineiro quer que nós nos tornemos florescentes e resistentes como a palmeiras, grandes e tenham crescimento e sejam tão resistentes com as suas raízes quanto o cedro do Líbano. Mas você pensa, ou eu penso, como é que eu vou chegar a essa estatura? Eu vou dizer para nós ficarmos despreocupados se nessa manhã o jardineiro é Jesus e se as árvores somos nós. Nessa manhã Deus quer cuidar das nossas vidas. Aleluia. Enquanto algumas pessoas veem impedimentos para crescer, a rocha que confronta as raízes daquela árvore só incita ela em crescer cada vez mais e abraçar essa rocha. Quanto mais abraçada a rocha, mais firme essa árvore estará. Então nessa manhã, o convite para você nessa manhã é ser aquilo que a palavra de Deus nos ensina a ser. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Por quê? Porque eles estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, em todo ou em qualquer tempo, nós daremos frutos, nós daremos sombras, nós estaremos de pé e nós teremos as nossas raízes agarradas à rocha que é Jesus Cristo. E é esse conselho que Deus traz para as nossas vidas essa manhã, amém? E eu quero convidar você a estar de pé. Aleluia, Jesus. E meditar nessa palavra, e meditar nesse Salmo 92, que veio de encontro às nossas vidas nessa manhã, que talvez não é o que exatamente você gostaria de ouvir, mas eu vou dizer que é exatamente o que nós precisamos ouvir. É o que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos o justo que floresce. E nessa manhã Ele faz esses convites para a sua vida, amém? Então neste momento não é hora de você orar pelo seu irmão. Não é hora de você orar pela sua igreja. Não é hora de você pedir, por outros. É hora de nós olharmos para dentro de nós. É hora de perceber por que é que nós não estamos tendo o crescimento correto, o crescimento que Deus deseja para as nossas vidas. Só que nessa manhã Deus, Ele diz que Ele é o jardineiro e Ele quer que nós avancemos. Amém? Então coloque a mão no seu coração e vamos orar a Ele nessa manhã. Ore por você mesmo, ore pela sua vida, peça graça, misericórdia, peça ajuda. Peça para que Deus abra aí a sua visão, para que Deus abra a sua mente. Oh, Espírito Santo de Deus. Essa oração que nós fazemos, Senhor, nesta manhã, Jesus, dizendo que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor, para crescer. Nós precisamos de Ti para continuar de pé, Espírito Santo. Ajuda-nos como filhos. Ajuda-nos como árvores, meu Pai, queridos espirituais, que o Senhor deseja que nós sejamos, Deus. Alcança a minha vida, Senhor, e alcança a vida dos meus irmãos que se sentem impedidos de crescer, que se sentem impedidos de avançar, Senhor, nas suas vidas espirituais, nas suas vidas profissionais. Oh, Espírito Santo de Deus. Alcança-nos, meu Pai querido, com o Teu poder, com a Tua graça, Jesus. Nos ajuda nessa manhã, vem como jardineiro, Senhor. Olha para cada um de nós e veja quais são aqueles que precisam ser adubados, aqueles que precisam ser cortados, aqueles que precisam ali de um remédio, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam ser tratados por Ti, Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nos ajuda, Senhor, porque nós queremos florescer como a palmeira e nós queremos crescer como o cedro do Líbano. Nós queremos ser bens, Senhor, no lugar onde o Senhor tem nos plantado, Senhor, tem nos edificado, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos
as pessoas, o tipo de cristãos, o tipo de filhos que o Senhor deseja para nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela tua presença, Deus. Obrigada pela tua bondade, Senhor, e nessa manhã nós podemos anunciar. Obrigada, Jesus.